Fala, meu povo. E aí, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo certo? Tudo dominado? E aí, o conteúdo? Estão sabendo de tudo? Estão sem nenhuma dúvida? Eu espero que sim. Você que assistiu às nossas videoaulas anteriores, na aula de hoje, vai estar por dentro de tudo que eu vou falar. Já você que não assistiu, vai estar um pouco perdido, mas nada que não seja resolvido. O que é que você pode fazer? Dá uma olhada nas videoaulas anteriores, até porque tem atividades propostas para serem entregues, e prestar atenção na nossa explicação da aula de hoje, porque é o fechamento, é a revisão sobre o que já estudamos dentro do nosso assunto do iluminismo filosófico, dentro do posicionamento de alguns filósofos e algumas situações com relação a esses movimentos que ocorreram no continente europeu, especificamente na Inglaterra e na França, onde foram os dois países de destaque do iluminismo, inglês e francês, Inglaterra e França, iniciando na Inglaterra e tendo seu auge, ou seja, se tornando visto, importante, mencionado, não só nesses dois países, mas entre outros países do continente europeu, na França. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Estão preparados? Sim? Espera aí, calma, tem mais uma informação. Vocês deverão fazer todas as anotações correspondentes aos nossos slides, ou seja, vocês vão ter que anotar tudo da nossa aula de hoje, porque essas anotações irá lhe ajudar a desenvolver, a entender, a compreender e responder o seu TD avaliativo. Mais uma vez, vocês deverão anotar todas as informações. Então, a bola a todos e vamos começar. Aqui nós temos quais pontos que vocês, mais uma vez, deverão anotar no seu caderno sobre o iluminismo filosófico. Vamos lá, vamos compreender. Muitas das ideias propostas pelos filósofos iluministas são, olha só a palavrinha aqui importante para vocês, hoje, elementos essenciais da identidade da sociedade ocidental. Quando a gente fala de sociedade ocidental, a gente acaba voltando a alguns assuntos de outras disciplinas. Por exemplo, a divisão do nosso planeta em dois sistemas econômicos, o sistema socialista e o sistema capitalista, onde o lado ocidental era visto como um sistema capitalista e os países do lado oriental eram vistos como um sistema socialista. Isso dentro de um processo geográfico, de um processo geopolítico. Quando a gente fala no processo filosófico, quando ele diz identidade da sociedade ocidental, é se referindo aos países do continente europeu e, posteriormente, aos países do continente americano, que foram colonizados, explorados e dominados por países da Europa, como Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Países esses que se tornaram importantes no desenvolvimento do nosso continente americano. Segundo ponto, o pensamento iluminista caracteriza-se pela ênfase conferida à razão, entendida como inerente à condição humana. O que quer dizer isso, professora? Que dentro do iluminismo nós temos a razão e a luz, que já estudamos, onde a razão está relacionada com a nossa condição humana, com o nosso desenvolvimento, com o nosso processo, da forma como a gente age, o nosso raciocínio, o nosso pensamento. Diversos pensadores iluministas conferiram uma importância central à educação enquanto instrumento promotor da civilização. Por que eles se tornaram importantes para um ponto crucial da educação? Porque eles levaram esses posicionamentos filosóficos para dentro das escolas, naquele período das escolas
europeias eram chamadas de escolásticas, que eram as escolas filosóficas, as universidades, onde ali iriam desenvolver teorias e pensamentos relacionados com a nossa existência, relacionados com o comportamento do ser humano. A filosofia iluminista proclamou a liberdade com direito incontestável de todo ser humano. Foi a partir dessas ideias iluministas que nós tivemos outras ideias que ajudaram no processo de revolução, no processo de independência. Que ideias foram essas? Foram 3: liberdade, igualdade e fraternidade, que mais à frente se tornou lema da Revolução Francesa, e que desse lema da Revolução Francesa, os países que eram colônias, principalmente na América, começaram a entender um pouco dessas ideias e viram que lá na Europa estava dando certo e por que não poderia dar certo no Brasil. Foi daí que 2 conjurações fizeram parte do Brasil colonial como um dos grandes movimentos, utilizando essas ideias iluministas e utilizando esse lema: liberdade, igualdade e fraternidade. Quais foram essas 2 conjurações? Conjuração baiana e conjuração mineira. Então, nesse momento, vocês coloquem pausa para anotar os 4 pontos desse slide. E aí, esse baseamento iluminista, como surgiu, né? Como foi que ele ocorreu? Temos o seguinte: o iluminismo surgiu na Inglaterra e teve seu auge na França durante o século XVIII, onde ele se destacou por procurar explicações racionais para todas as coisas e compreender que, para corrigir a desigualdade social, era preciso modificar a sociedade, dando a todos, olha só, liberdade de expressão e de culto. Quando fala de culto, é liberdade religiosa, além de proteção contra a escravidão, contra a injustiça, a opressão e as guerras. Resumindo, liberdade, igualdade e fraternidade. Olha aí o lema sendo colocado em prática a partir do período iluminista, pois o iluminismo foi considerado a saída do homem do estado de tutela, pelo qual ele próprio é responsável e que consegue ser comprovado através da razão científica. Que isso quer dizer? Que consegue ser comprovado que o homem ele pode sim ser responsável por todos os seus atos. Além disso, o iluminismo também criticava o mercantilismo, a limitação ao direito à propriedade privada, ao absolutismo e às desigualdades de direitos e deveres entre os indivíduos. Olhem mais uma vez. O iluminismo criticava o mercantilismo, a limitação, porque tinha um limite da propriedade privada, que nem todos poderiam ter, só aqueles que tivessem posse. Era nesse período que as classes pobres elas eram desfavorecidas, então o iluminismo tinha essa ideia de igualdade, de todos terem o mesmo direito. Baseados no iluminismo, particularmente o pensamento de um filósofo levou alguns países a entender e a se adequar a essas estruturas. Qual foi esse filósofo? Voltaire. Qual foram os países que eram considerados soberanos? Prússia, Rússia, Áustria, Espanha e Portugal. O que foi que eles fizeram com base no pensamento do filósofo? Procuraram adequar as estruturas econômicas de seus países, desenvolver uma política autoritária com medidas de caráter liberal, com grande participação popular. Então, eles não deram total liberdade à classe popular, mas, de certa forma, eles mudaram um pouco o comportamento, mudaram um pouco as suas estruturas econômicas, onde a classe popular acabou tendo mais liberdade para praticar suas atividades econômicas e, a partir dali, mudar um pouco a sua questão social dentro do seu território. E aí, como eu mencionei para vocês no começo da aula,
Todos os slides vocês deverão ter anotados no seu caderno. Então, vocês vão olhar com calma, vão colocar pausa, vou limpar aqui para vocês, e vão mais uma vez copiar as informações. Professora, é para sair copiando tudo que tem na minha tela? Não precisa você copiar tudo, mas copie os pontos que são considerados principais, principalmente aquilo que foi marcado no decorrer dessa nossa aula. Lembrando que, se você for copiar tudo do jeito que está, copie da forma destacando sempre em tópicos, marcando os pontos mais importantes sobre o iluminismo que eu destaquei anteriormente, que aí vai lhe ajudar a compreender na hora de você resolver a atividade e na hora de você resolver o seu TD avaliativo. E aí, como o iluminismo, dando continuidade, representa a visão de mundo intelectual a partir do século XVIII, acaba fortalecendo o Estado e cercando cada território de liberdades. Por quê? Porque é colocado em prática o pensamento iluminista. Então, nós temos aqui o primeiro ponto. O iluminismo do século XVIII abrigava, dentre seus valores, o racionalismo. Por que o racionalismo? Porque, de acordo com o que a gente já estudou no decorrer das nossas aulas, iluminismo está relacionado com razão e luz. E que essa razão é o nosso raciocínio, é a nossa compreensão, levando você a pensar sobre suas atitudes. Tal perspectiva confrontava-se com as visões religiosas, por quê? Porque os religiosos, nesse período, eles queriam que a sociedade seguisse todas as suas orientações. Já o iluminismo colocava as pessoas para pensar, para saber se era certo ou errado aquelas atitudes que elas iriam tomar. Esse confronto entre quem? Entre as ideias filosóficas iluministas e a igreja, a religião, anunciou que o homem das luzes encarava de frente o mundo e tudo nele contido, o homem e a natureza. O iluminismo era, claro, com relação ao homem, um indivíduo capaz de realizar intervenções e mudanças na natureza, para que essa lhe proporcionasse conforto e prazer. Ou seja, a gente usufruir a natureza para o nosso bem-estar, que é o que a gente faz hoje. Explorar o meio ambiente, pensando sempre no benefício da nossa sociedade. Certo que em alguns momentos a gente faz de forma errada, sim, mas é sempre pensando nessa questão econômica e no bem-estar da sociedade. O homem das luzes significa, na realidade, a natureza, que é infinita e inesgotável, constituindo-se de um campo privilegiado da ação propriamente do homem, dando em troca condições de sobrevivência, principalmente ao que se refere no seu sustento econômico, que foi o que eu acabei de mencionar a vocês. Mais uma vez, copia toda a informação do slide. E aí, no decorrer da nossa aula, vocês foram anotando, e eu espero que estejam anotando essas informações no seu caderno organizado para você compreender quando for desenvolver a sua atividade, quando for tentar entender o que tem no seu caderno. Vocês viram que o iluminismo iniciou na Inglaterra, tem o seu auge na França, onde um dos principais objetivos é colocar em prática a razão e a luz. Que razão é essa? O raciocínio. A sociedade compreender que ele pode sim usufruir da natureza e que essa natureza vai trazer benefícios para ele por conta do desenvolvimento social, por conta do desenvolvimento econômico. O iluminismo também está baseado na luta pelas desigualdades sociais, na luta pela liberdade. Então, acaba entrando aquele lema que a Revolução Francesa sempre carregou diante do seu processo: liberdade, igualdade e fraternidade. E aí, diante disso, nós temos aqui os nossos 3 pontos informativos. Dentro do iluminismo tivemos o século das luzes, tivemos o desportivo esclarecido, que vamos entender o que é isso.
O século XVIII ele ficou conhecido como o século das luzes. Por quê? Porque foi a iluminação, foi o processo de abrir a mente das pessoas. Durante esse período, as realizações no campo da filosofia, das letras, da ciência alimentavam esperanças de que a razão humana pudesse remodelar as instituições sociais e as instituições políticas. Que instituições são essas que o texto, que a informação está querendo ser passada? São as nossas leis, a forma como a gente lidar diante do outro, eliminando assim as injustiças e as superstições de um estilo de governo em voga, ou seja, entre os reis filosóficos do século XVIII, que pretendiam reformar pelo alto as instituições consideradas antiquadas, mas sempre beneficiando aqueles que eles achavam que estavam do seu lado. Ideias iluministas pensam pelo contrário, não beneficiar apenas uma classe, mas sim todas as classes sociais. E aí surge o despotismo esclarecido. O que significa isso? É um regime de governo adotado em alguns países da Europa no século XVIII, onde eles tentam conciliar os princípios do absolutismo, princípios monarcas, com as ideias iluministas, não querendo acabar com a monarquia, não querendo perder o seu poder, mas, de certa forma, tentando se adequar à realidade, se adequar ao que está sendo apresentado para ele, que é a questão de modificar algumas leis, os julgamentos serem de forma igualitária para todos, as punições serem de forma igualitária para todos, independente da classe social, onde se destacam os despotas esclarecidos, que são quem? São os responsáveis pela sustentação e a difusão das ideias iluministas, ou seja, os filósofos. Então, o despotismo esclarecido é um regime de governo adotado por alguns países da Europa, países esses que vocês têm anotado no caderno que a gente viu nos slides da aula de hoje: Espanha, Portugal, Prússia, Rússia, que mudaram um pouco as suas leis para poder se adaptar a exatamente esse sistema filosófico. E os despotas esclarecidos eram os responsáveis para sustentar essas ideias iluministas, ou seja, sempre ficar colocando em prática e mostrando para a sociedade que sim, eles têm direitos, independente da classe social, que eles têm que lutar por essas injustiças, que eles têm que ter sim direito à liberdade, que a escravidão tem que chegar ao fim, que essa questão de impostos tem que ser de forma igualitária, não é só a classe pobre que tem que pagar. Então, a Europa tinha muito essa questão de os ricos sempre serem beneficiados, o clero, que é a igreja, sempre ser beneficiada, a monarquia sempre ser beneficiada, mas já os camponeses, os pequenos comerciantes, os artesãos, que eram aqueles que acabavam sustentando essas riquezas da monarquia a partir do momento que pagavam os impostos. Para a gente concluir a nossa aula, vou limpar aqui a tela para vocês, coloquem no pausa e copiem todas essas informações. Copiou tudo, tem todas as informações anotadas, tira a foto, envia lá no Class, valendo nota de atividade. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!